Quando diz que ele viria pregando uma mensagem, e essa mensagem é o Evangelho de Jesus, porque Jesus depois continuou aquele que João Batista veio para preparar. Então, ele veio para pregar uma mensagem que iria converter o coração dos pais aos filhos. Irmãos, e é isso que está precisando acontecer nos dias de hoje. É isso que precisa acontecer no mundo. É essa conversão do coração do pai ao filho, do filho ao pai. Podemos aqui estender também do marido à esposa, da esposa ao marido, de um irmão ao irmão. Ou seja, essa conversão é a união de coração. Quem quer ver tua família unida? Levante bem alto, pessoas. Você quer ver tua família unida? Você quer ver os teus filhos unidos? Você quer ver, ou você que está aqui, pai, quer que o teu filho seja mais unido a você? Você que está aqui, filho, quer que o teu pai seja mais unido a você? Então, só uma maneira, irmãos, através do Evangelho de Jesus. Não é religião. Não é religião, nenhuma religião, e nem, vamos dizer assim, religião evangélica. Porque Jesus não veio fundar uma religião evangélica. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A fé em Jesus não é uma religião, é um estilo de vida, é uma conversão de vida. Amém? Então, através do Evangelho de Jesus, há a possibilidade do coração dos familiares se converterem um ao outro. Ele não está falando aqui do coração se converter a Deus, também é. Mas aqui nós estamos falando do coração de um ao outro. Olha qual o gesto que eu estou fazendo aqui: o coração do pai e o coração do filho se converter. O que é isso? União entre eles. Amém? Mesma fé, mesma intenção. Você, pai que está aqui, você não gostaria, você não quer que o teu filho tenha a mesma fé que você tem, que ele tenha o mesmo propósito que você tem, que ele tenha o mesmo objetivo que você tem? Claro, os filhos vão crescendo, vão casando, vão tomando o rumo da vida deles, construindo a família deles, mas no que diz respeito à fé, todos nós esperamos e todo pai espera que todos tenham a mesma fé, que todos tenham o mesmo objetivo, que é ir para o céu. Quem quer que a tua família vá para o céu? Não é isso que você espera? Não é isso por isso que você ora? Mas somente através do Evangelho é que há essa conversão, essa união. Por que você vê que hoje muitas famílias não estão assim unidas, elas estão separadas, elas estão divididas. Muitos pais e filhos não estão assim. Não há concordância em muito pai e filho. Eu digo pai e filho, pode ser filha. Entendeu? Não há concordância entre os pais. E incluo nessa mensagem a mãe também. É porque hoje é dia dos pais, não vou falar só dos pais, mas uma mãe também. Não há uma união, não há concordância. O pai fala uma coisa, o filho fala outra. A mãe fala uma coisa, a filha fala outra. O filho nunca concorda com o pai, a filha nunca concorda com a mãe. Ou o contrário, ou a mãe nunca concorda com a filha, ou o filho nunca concorda com o pai. Sempre uma discordância. Mas por quê? Porque o teu coração está convertido. Porque quando o coração se converte, então a família se une num só propósito. Os pais e os filhos se unem num só propósito, numa só fé, numa só concordância, num só objetivo, que é servir a Deus, que é andar no caminho de Deus, que é combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, rumo ao céu, rumo ao paraíso. Amém? Quem quer que isso aconteça na tua vida? Pastor, tudo que eu quero.
eu e minha casa servindo ao Senhor. Essa união, quem quer? Isso você vai conseguir. Mas somente através do Evangelho. Por que eu insisto somente através do Evangelho? Porque no Evangelho tem o ensinamento de Jesus. O ensinamento do perdão, da misericórdia, da graça, da compaixão, do amor. E só o Evangelho, irmãos, vai conseguir unir o coração de um pai com um filho. Porque ainda que o filho tenha feito alguma coisa de errado, ainda que a filha tenha feito alguma coisa de errado, aquele pai vai aprender o quê? A perdoar. Vai aprender a amar. Não vai ficar acusando, porque muitos pais ficam acusando. Como que o coração de um filho vai se converter ao coração do pai, se esse pai só fica acusando, se essa mãe só fica acusando? Ah, se você for para a igreja, você vai para o inferno, o diabo vai te pegar. O coração desse filho nunca vai se converter esse pai, essa mãe. Porque não é por imposição, não é por acusação, não é por força, nem por violência. E isso a religião faz. Se você for uma pessoa religiosa, religioso, eu falei isso aqui durante a semana, até gravei um vídeo e coloquei nas redes sociais, que a sua religiosidade pode afastar ainda mais a tua família de Jesus. Você quer tanto que ele se aproxime, só que a tua religiosidade, o teu fanatismo religioso, de acusações, de ameaças, de incompreensões, não compreende certas situações, e aquilo pode estar, você quer que ele se aproxime, que a família se aproxime, mas está acontecendo o quê? O contrário. Não é o que muita gente pensa. Pastor, eu não entendo, eu estou na igreja todo dia, eu oro todo dia, eu faço campanha de quarta-feira, mas quanto mais eu oro, quanto mais eu faço campanha, mais de longe meus filhos estão, mais longe a minha família está. Por quê? Porque você está praticando talvez uma religiosidade e não está praticando o Evangelho. Não estou falando que é errado fazer as campanhas, não é errado. Mas desde que eu viva o Evangelho dentro de casa, desde que eu viva os ensinamentos de Jesus, aquilo que nós temos falado sempre aqui, nós somos discípulos de Jesus. Então, se temos que pegar de exemplos para salvar a família, tem que ser o Evangelho, tem que ser de Jesus, tem que ser aqueles exemplos que o apóstolo Paulo deu, que falou muito sobre a graça de Deus. Eu não tenho que pegar exemplos do passado, da lei. Olha, falar para o filho, olha, lá em Levítico está escrito isso, que se não fizer, você está amaldiçoado. Mas o filho vai querer vir para a igreja, vai se converter se você está usando da lei, palavras de maldição. Esse familiar nunca vai querer vir para a igreja. Até porque as leis e o passado, elas se encerraram em Cristo. Elas se encerraram em Cristo. Jesus cumpriu. Ele cumpriu tudo. Mas nós não temos mais que pegar as punições, as leis do passado e querer colocar hoje. Aí entra a religião. E aí a religião não leva a lugar nenhum. Só leva a separação. Irmãos, religião separa. Religiosidade separa novos amigos. Religiosidade separa famílias. Religiosidade separa irmãos. Religiosidade, fanatismo religioso, você só separa, só põe muro, só põe divisões. O Evangelho é o contrário, o Evangelho atrai, o Evangelho aproxima, o Evangelho traz para perto. Por quê? Porque eu venho amar, independente da condição, da situação, ou até mesmo do comportamento daquela pessoa. Não que eu vou passar a mão na cabeça dele e puder concordar com o pecado, não, mas eu vou amar e ensinando com amor, eu vou ensinando com verdade. E para falar a verdade, eu não preciso ofender ninguém. Para falar a verdade, eu não preciso ser rude com ninguém. Eu não preciso ser grosso com ninguém. Eu não preciso ser agressivo com ninguém para falar a verdade. Pelo contrário, os religiosos que são agressivos. Pode ver, todo religioso é agressivo, porque ele quer impor a sua opinião, a sua posição. E o Evangelho não ensina isso. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma.
Então todo pai que tem um filho que está afastado, que está no caminho errado, tem que falar isso para o filho, tem que mostrar isso para o filho, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Se você precisar de mim, filho, eu estou aqui para você encontrar descanso. Mas muitos pais, muitas mães, ao invés disso, só briga, só acusa, só ameaça, só impõe palavras que deixam aquele filho, aquele familiar cada vez mais triste. Estou usando muito a figura de pai e filho, mãe e filho. Mas como eu falei, serve marido e mulher. Às vezes a pessoa quer que o marido ou a esposa venha para a igreja, mas em casa é grosso, ela é grossa, né, com ele, e fica ali tentando impor. Eu já contei aqui que uma vez eu fui numa visita de um rapaz que era da igreja, não era dessa igreja, de uma outra. Então isso tem uns 15 anos atrás. Então eu cheguei lá e eu sentei na frente do casal, estava eu e o outro obreiro que eu levei comigo, e aí ele começou, ele falou umas coisas, e a esposa dele foi muito educada comigo. Ela disse assim: olha, pastor, todo respeito ao senhor, está aqui na minha casa, mas se meu marido me chama para ir para a sua igreja todo dia, mas eu nunca vi ele uma vida transformada, eu nunca vi ele realmente mostrando que ele se converteu, que aqui dentro de casa ele só briga comigo, ele só me ameaça. Eu nunca vi ele com a Bíblia na mão dele, nunca vi ele de joelho dobrado orando. Então ele me chama para ir para a igreja, mas eu não vi mudança dele. Estão entendendo? Quer dizer, ele não estava praticando o evangelho dentro da sua casa. Porque se ele praticasse o evangelho dentro da sua casa, ele não precisava nem chamar, nem falar da igreja, até porque nós não temos que falar de igreja nenhuma, nem da nossa. Porque quando nós vivemos o evangelho, o coração dos pais aos filhos se convertem. E eles vão querer andar juntos. Não vai precisar ameaçar, vai precisar ficar chamando, implorando: vamos para a igreja. Você tem que ir, você tem que fazer isso. Não. Vai ser um prazer do filho estar com o pai. Vai ser um prazer do pai andar com o filho. Vai ser um prazer da esposa estar com o marido, andar com o marido, e vice-versa. O marido estar com a esposa. Vai ser um prazer, nada forçado. Mas quando que isso acontece? Quando se vive o evangelho. O evangelho é completamente diferente da religião. A religião impõe ameaça. O evangelho, e a religião só afasta com isso. O evangelho é o contrário. O evangelho é liberdade em Cristo. Eu falo a verdade, mas eu falo com sabedoria. Eu falo no momento certo. Eu mostro para a pessoa que eu amo aquela pessoa. Você tem um familiar que está distante, seja filho, filha, marido, esposa. Então não fique acusando, não fique falando toda hora: você tem que ir para a igreja, que é isso, porque aqui vai acontecer isso. Não fique lançando palavras de maldição, até porque ninguém mais está debaixo de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E tem muitos pais que, ao invés de abençoar os filhos, estão amaldiçoando. Mas é porque meu filho, minha filha, meu marido está fazendo coisa errada. Mas então ore por ele, abençoe, porque a palavra de bênção vai no mundo espiritual abençoar aquela pessoa, e também vai ser um bom testemunho para aquele familiar. Ele vai se sentir amado e ele vai se converter no coração dele ao pai, à mãe, à esposa, ao marido. Então, pratique o evangelho, ame incondicionalmente. Amém? O amor de um pai e de uma mãe é incondicional. Sim ou não, né? Assim é o amor do nosso Deus, que é pai. Ele nos ama incondicionalmente, ele nos ama incondicionalmente. Então o que você tem que fazer? Você tem que amar também a tua família. Mostrar, parar de ficar brigando, parar de ficar xingando, parar de ficar acusando, parar de ficar falando em hora errada, de uma maneira inconveniente. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem hora que não convém. Tem hora que um pai está sendo chato demais. É verdade, seu filho fala, mas é verdade.
Às vezes o filho está sendo chato demais com o pai também, porque ele está sendo inconveniente. Por isso Deus nos dá sabedoria para falar na hora certa, para saber como lidar com as situações, para saber como tratar. E aí eu vou praticando o Evangelho, amando, perdoando, dando uma palavra não de maldição, não de acusação, mas uma palavra de ânimo, de apoio, para as pessoas saírem da situação, seja de um vício, seja de uma vida promíscua, seja de uma vida errada. Não é que você vai abandonar a pessoa, você vai esperar que ela saia daquela situação. Você vai praticar o Evangelho, amando, perdoando, sendo misericordioso, sendo compassivo, tendo compaixão, e mostrando para aquela pessoa que você está ali pronto para o que deve vir, pronto para ajudar, pronto para estender a mão, não para estender o dedo. Amém? Quem entendeu? Aí, meu irmão, você não precisa nem falar da igreja, você não precisa falar nada mais. Só de você viver o Evangelho, só de você amar a tua família, você menos espera, estão tudo aqui com você, porque vão querer andar junto, porque o coração vai estar convertido um ao outro. Amém? Quem entendeu, diga amém. Diga obrigado, Jesus.